Sempre houve no mundo religioso pessoas que enganam os outros com promessas falsas, iludindo e até escravizando a mente de muitos com histórias inventadas, prometendo liberdade, mas ao mesmo tempo acabam se escravizando e até presas na sua própria corrupção e ganância. Tudo isso está declarado na Bíblia que aconteceu no passado e, segundo os apóstolos, novamente aconteceria no presente. A mensagem de hoje é sobre isso, falsa liberdade. Você tem um minuto para Deus? Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 19, diz assim: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredadas e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Nessa parte do apóstolo Pedro, nessa carta que ele escreve aos irmãos, ele cita que no passado muitos falsos mestres, falsos profetas surgiram no meio do povo de Deus, enganando pela sua ganância, pela sua corrupção, levando o povo a se desviar da verdade e da justiça. Mas ele também diz que as cidades que entraram nesse mesmo perfil, nesse mesmo comportamento, foram destruídas, o caso de Sodoma e Gomorra, bem como aqueles anjos que não se comportaram também no seu devido estado natural e se corromperam, foram condenados. Então ele diz: se Deus não dispensou cidades inteiras, se não dispensou anjos, por que ele deixaria que pessoas tão nocivas no meio do povo começassem a se introduzir e a destruir tudo aquilo que é o centro da mensagem de Deus para a humanidade, que é a justiça, que é a paz, que é o amor, que é a humildade, tudo isso voltando-se apenas para a corrupção humana, para a ganância, para o consumismo. Então, esta palavra que ele traz aqui, ela remete do passado ao presente e até o futuro, do que deve acontecer, do que aconteceu com essas pessoas e o que deve acontecer com todos aqueles que, utilizando-se da palavra de Deus, utilizando dos dons de Deus, desvirtuam a verdade, pervertem no meio do povo de Deus tudo aquilo que é de bom, aquilo que deve ser saudável para a vida das pessoas, e com isso fazem com que não conseguem as pessoas chegar a Deus e acabam até mesmo desvirtuando a tal ponto de corromper o caminho da verdade. Por isso, essas pessoas são extremamente nocivas, mas elas estão no meio do povo de Deus. Como aconteceu isso no passado, também acontece no presente no meio dos cristãos. O que nós observamos aqui com essa admoestação, com essa explanação do apóstolo Pedro, é que, assim como no passado houve essas pessoas no meio do povo de Deus que corromperam muita gente, continua acontecendo no presente momento, desde os tempos dos apóstolos até os nossos dias, pessoas que se introduzem em nosso meio, dizendo-se servos de Deus, dizendo-se ungidos de Deus, mas com o único objetivo apenas de lucrar com isso, de negociar o povo de Deus, de apenas fazer satisfazer o seu ego e os seus desejos carnais, que é ganância, que é o poder e tudo isso. Então, essas pessoas que agem assim, elas sofrem condenação. Não tem como não sofrer condenação, porque os exemplos são claros, a Escritura deixa bem claro o que aconteceu com todos esses que agiram assim e com todos os que ainda estão agindo assim. Eu oro desse dia para que aqueles que estão na frente de uma liderança,
que se dizem servos de Deus, pastores, líderes, qualquer que seja a nomenclatura, que possam se apresentar de forma humilde, não querendo lucrar no meio do povo de Deus, ganhar com isso poder, fama ou a mesmo dinheiro, mas que possam servir a Deus com toda a humildade, como Jesus mesmo falou, que ele não tinha onde repousar sua cabeça, ele não tinha aonde morar, e nós devemos seguir esse mesmo exemplo de humildade, de servidão naquilo que é o servir a Deus, de pregar a palavra, de levar a palavra. Então, essa é a minha oração nesse dia, para que as pessoas realmente que estão envolvidas nisso não cheguem a essa corrupção, a essa ganância que domina todo esse meio. Que Deus possa transformar esses corações. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.